A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui debaixo da direção de Deus. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês e eu quero falar algo muito importante, né? Eu quero abordar um tema nesse dia de hoje. Eu quero ler um texto, João 2, capítulo 14, diz assim: E achou no templo os que vendia boi, ovelha, pombo e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todo fora do templo. Também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas, e disse aos que vendia pombo: Tirai daqui este, e não faça da casa de meu pai casa de vendas. Meus amados e queridos irmãos, o texto aqui vai nos falar que estava próximo, né, a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. O que é Páscoa? A Páscoa, no Antigo Testamento, né, eles pegavam um cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha, para ser oferecido em sacrifício. Ou seja, a Páscoa no Antigo Testamento simboliza Israel saindo do Egito, né? Então, estava próximo à Páscoa dos judeus. Então, meus amados irmãos, como Jesus, ele nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei, a Bíblia vai dizer que Jesus foi para Jerusalém. E em Jerusalém, os sacerdotes, os fariseus, né, os escribas, ali no templo de Jerusalém, os cambiadores, né, os homens estavam ali dentro do templo vendendo boi, vendendo ovelha, né, vendendo pomba. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Jesus, quando ele viu aqueles homens vendendo dentro do templo, Jesus fez um chicote, irmão, de corda. Jesus se irou nesse dia. Jesus expulsou todos que estavam no templo. Jesus falou, expulsou todo, derrubou tudo, meu irmão. Dinheiro, deu chicotada nas pessoas que estavam ali no templo, né? E disse, né, para os que vendiam: Tirai daqui e não faça da casa de meu pai casa de comércio. Meus irmãos, o que eu quero falar hoje com vocês: a casa de Deus é um lugar que nós se ajuntamos para se reunir, para adorar Deus. Irmãos, felizmente hoje, o que eu quero falar hoje é lícito o comércio nas igrejas? É o que eu quero falar. É lícito o comércio na igreja? Dentro da igreja? Será que a Bíblia condena isso, meus irmãos? Né? Porque hoje em dia, vou falar uma coisa para vocês, tá difícil encontrar uma igreja séria. Por quê? Porque, irmão, a casa de Deus está parecendo comércio. Sabe o que é isso? Irmão, tem muita gente que perdeu a visão de Deus, perdeu o temor de Deus, perdeu a visão, perdeu a sabedoria, meus amados irmãos. Ei, falta de conhecimento da palavra. Ei, falta de temor. Irmão, a casa de Deus é chamado casa de oração. Ei, Jesus se irou. Por quê? Porque a casa dele, ele falou: minha casa é chamada casa de oração. Hoje em dia, meus irmãos, as igrejas, né, têm se tornado comércio.
comércio. Hoje em dia, meus... E olha aqui, ó. Mateus fala sobre isso. Lucas fala sobre isso. E João fala sobre isso. Se você pegar a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus 21, versículo 12, Lucas 19, 45 e João 2,16, vai falar, eles vão narrar a mesma história. Irmão, na casa de Deus não pode se vender nada. Na casa de Deus não pode se vender nada. Irmãos, sabe qual é a verdadeira obra de Deus? A verdadeira obra de Deus, meus amados irmãos, é alimentar os pobres. Ei, quantas pessoas passando pobre? Quantas pessoas passando fome? Com fome. A verdadeira obra de Deus, meus amados irmãos, é vestir aquele que está nu, que não tem roupa. A verdadeira obra de Deus, meus irmãos, é visitar os enfermos. A verdadeira obra de Deus, meus irmãos, é praticar a justiça de Deus. E hoje em dia, meus amados irmãos, felizmente, né, dentro da casa de Deus, tem se tornado comércio. Que pena que o tempo é curto para falar isso, né? Mas ó, olha o que tem dentro da casa de Deus, né? Bazar dentro da casa de Deus, né? Bazar. Imagine uma pessoa ter um bazar dentro da casa de Deus, né? Fazendo bazar. Imagine uma pessoa não tem dinheiro para comprar uma roupa que às vezes custa 10 reais. A pessoa não tem condição de comprar, meus irmãos, uma roupa. Como é que fica isso aí, né? Uma pessoa que às vezes quer comprar uma roupa, mas não tem condição. A gente vê dentro da igreja, irmão, cantina, né? Cantina, né? Muita gente não tem, meus irmãos, né? Não tem condição de comprar. Muita gente tem condição de comer, né? Às vezes dentro da igreja faz quentinha para vender, para falar que vai arrecadar fundo para a igreja, irmãos. Nós sabemos que a igreja sobrevive de outro jeito, né? Mas a gente vê aí quentinha. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma quentinha. Como é que faz? Só vai dar para comer se tiver o dinheiro? Então, meus irmãos, outra coisa que você vê dentro da igreja, a igreja tem se tornado comércio, né? Vende CD, DVD dentro da igreja, meus irmãos. Jesus expulsou todos que vendiam dentro da casa dele. Jesus expulsou. A casa de Deus não é comércio. A casa de Deus, irmão, não é comércio, é casa de oração. Ei, sabe onde se faz muito nesses grandes congressos, meus irmãos, quando convida um pregador, um cantor, né? Ele no altar santo, ele faz propaganda do teu DVD, do teu CD, né? Ele tá fazendo da casa de Deus de comércio. Outra coisa, né? Imagina pastores, meus irmãos, que cobra para pregar a palavra de Deus. Um pastor liga pro outro, ó, só vou pregar na tua igreja se tu me dá 5 mil, só vou se for 5 mil. Ei, estão fora da palavra, estão fazendo a casa de Deus de comércio. Jesus falou, Mateus capítulo 18, de graça dai e de graça recebei. Irmão, é muita coisa de errado, meus irmãos. Ei, aí o pastor liga, quanto tu cobra pra vir na minha igreja? Ó, só vou aí se tu me dá isso, isso e isso. Ei, cobra pra ir pregar. Agora tu vê, meus amados irmãos. Ei, a ovelha, ei, hoje em dia, meus irmãos, ei, a ovelha não é mercadoria não, querido. Pessoas que perderam o temor, meus irmãos, perderam a sabedoria de Deus. Ei, é muita heresia dentro da igreja, meus amados irmãos, né? É muita heresia, como a gente falamos aqui, né, no vídeo anterior, as heresias, irmão, eu não concordo. Ei, a casa de Deus não é comércio. Ei, Jesus deu o maior exemplo, Jesus expulsou todos do templo. Jesus expulsou todos que estavam fazendo da casa dele de comércio. Jesus expulsou os cambistas, Jesus libertou o boi, a ovelha, Jesus expulsou todo. A casa de Deus nós temos que ter zelo, meu. Por isso que Jesus tem operado muito milagre dentro da casa de Deus, porque estão fazendo da casa de Deus de comércio. Estão fazendo, meus irmãos. Ei,
Tô aqui para falar o que Deus manda e falar a verdade. Tô aqui para agradar ninguém não, meus amados irmãos. Deus tem se afastado de muitas igrejas aí, ó. Muitas pessoas estão pensando mais em se beneficiar no evangelho, não se preocupa com as almas, não se preocupa com os perdidos, com os necessitados, não se preocupa com os doentes, com os enfermos, irmão. A verdadeira obra é lá fora, não é dentro da igreja não. Tem muito que não tá pensando mais nas almas, estão pensando no benefício do que vai ganhar. Vou falar uma coisa, é tempo de arrependimento. Se não se arrepender, vai queimar no lago de fogo. Você que está fazendo ir da casa de Deus de comércio, se não se arrepender, vai pro inferno, meus irmãos. Se não se arrepender do pecado, vai queimar no lago de fogo. A casa de Deus não é casa de comércio, não. É muita coisa de errado dentro da igreja. É muita coisa, meus amados irmãos, que estão fazendo com a casa de Deus, né? Como falamos, pessoas, irmão, vendendo. Você vai ver no YouTube, né? Um par de meia, né? R$153. Agora tu vê um par de meia, R$153. Tá no YouTube. Você vai ver fronha ungida, meus irmãos, R$91 dentro da casa de Deus. Homens que pegam o microfone e falam no altar. Aonde Jesus fez isso? Aonde Jesus fez isso, irmão? Só misericórdia, tá bom? Você que vai assistir esse vídeo, que Deus te abençoe, tá bom? Tô aqui pra agradar ninguém, tô aqui pra falar a verdade. Você que vai assistir esse vídeo, Deus te abençoe, se inscreva no canal.